Ei, pessoal, eu vou dar aqui uma aula sobre intensidades, sinais de intensidades, que é o nosso 14º capítulo do livro. Nas aulas iniciais, eu falei que todo som tem 4 parâmetros, que são a altura, que é a frequência sonora, a duração, todo som tem uma duração, a intensidade, que é a energia que emana da fonte para o meio e do meio chega no nosso tímpano, e o timbre, que é a cor sonora, o que diferencia um mesmo som de um violino, de um som da flauta, né? A mesma nota de um violino e uma flauta. Então agora eu vou falar das intensidades. Vou abrir aqui o nosso livro para ler a introdução. A notação das intensidades é feita de forma bastante imprecisa, sendo uma medida sempre relativa. Então, quando a gente vê um sinal de piano, mesoforte ou forte, a gente tem sempre que colocar aquele sinal num contexto. Assim, o intérprete deve adequar os sinais escritos na partitura ao estilo de época. Por exemplo, as intensidades elas variam mais no romantismo do que no classicismo. Deve adequar a sonoridade natural do instrumento. Então, há instrumentos que são naturalmente mais fortes ou que têm uma variabilidade de intensidade maior do que outros. As outras vozes e instrumentos que estão se apresentando no mesmo ambiente. Quer dizer, se eu estou cantando num conjunto, tocando num conjunto ou cantando com outras pessoas, a minha intensidade ela tem que estar de acordo com a sonoridade geral daquele conjunto. E mesmo ao ambiente a música é apresentada. Então, a acústica do ambiente vai influenciar na medida das intensidades, né? Se a gente tem uma sala muito boa, em que o som é muito claro, a gente pode fazer um nível de intensidade com uma variabilidade maior. Já num ambiente externo, a gente acaba fazendo as coisas todas numa intensidade um pouco maior. A gente tem um âmbito de intensidade mais deslocado para o forte. A indicação da intensidade é feita por palavras, mas mais do que as palavras, pelas suas abreviaturas. E a gente vai ver aqui várias abreviaturas e vamos ver como que elas são imprecisas. Muitas querem dizer quase a mesma coisa. Então nós temos aqui do pianissíssimo ao fortissíssimo. Então, o pianissíssimo é o mais suave possível, quase imperceptível. Lembrando sempre que adequando a todas aquelas condições que a gente falou. Acima do pianissíssimo tem o pianíssimo, que é muito suave. Então, é uma diferença sutil entre o pianissíssimo e o pianíssimo. Além do pianíssimo, a gente tem quasi niente, que é quase nada, que é muito leve, que pode ficar aqui entre o pianissíssimo e o pianíssimo, ou ser igual ao pianíssimo. E tem o molto piano, muito suave, que também fica nessa mesma região. Acima do pianíssimo, do PP, tem o piano, P, que é suave. Também, mais ou menos na mesma intensidade do piano, é o sottovoce, em voz baixa, suave. Acima do piano, tem o mezzo piano, MP, que é meio suave, que é mais ou menos a mesma coisa que mezzo voce, que é a meia voz, meio suave. Acima do mezzo piano, tem o mezzo forte. Então, meio forte é mais forte do que um meio piano. Também próximo
ao mezzo forte, tá o pouco forte, o pouco F. Um pouco forte é o meio forte. Acima do mezzo forte vem o forte. Nós temos também o più forte. O più forte é uma indicação que se relaciona com a indicação anterior, né? Então ele é mais forte do que algo que vem antes. Depois do forte, a gente tem o fortíssimo, 2 Fs, que é mais forte do que o forte. E por último, a gente tem o fortíssimo, os 3 Fs, que é o mais forte possível, que é o mesmo que tutta forza, que é a máxima intensidade. A gente tem também algumas modificações pontuais de intensidade, que são anotadas da seguinte forma. Forte piano. A gente ataca forte e subitamente vai para o piano. Isso numa nota só. É um pá. O piano forte é o contrário. A gente ataca leve e subitamente forte. Pá, pá. O rinforzando é tornando-se mais forte, que é mais ou menos o piano forte. Então a gente vai dar um reforço. Pá! Rinforzadíssimo é o mesmo que rinforzato, só que com uma intensidade maior. E esforçando é muito parecido com o rinforzato. Também é subitamente mais forte. Pá! Né? A gente reforça na nota. Todos esses sinais são sinais na nota. Além desses sinais que a gente coloca na nota, que são pontuais, a gente tem as modificações graduais de intensidade, que são o crescendo e o decrescendo. Então a gente tem esse sinal de crescendo, ou a gente pode usar a abreviatura do crescendo, que é cresce. A gente pode também usar a abreviatura de decrescendo, que é decresce, ou o sinal de decrescendo, que diminui a intensidade. Além desses sinais, a gente tem diminuendo, calando, que é diminuindo até o silêncio, esmorzando, que é mais ou menos a mesma coisa, diminuindo até se dissipar, até o silêncio também, que é a mesma coisa do perdendo-se ou morrendo. O ideal é que os sinais de crescendo e decrescendo, eles sejam precedidos e seguidos de uma indicação de intensidade, para a gente saber de onde partir e até onde chegar. Então, para que se tenha referência inicial e final da modificação. Então, num trecho musical em que a gente tem o crescendo, a gente tem antes algum sinal de intensidade, por exemplo, um P, e vai crescer até um mezzo forte. E aqui depois vai decrescer a um mezzo piano. Há ainda a possibilidade de se alterar a intensidade de uma nota por meio de um sinal ou um acento. Um sinal, como o acento, o tenuto e o marcato. Esses sinais, eles são muito mais sinais do que a gente chama de articulação, que é como a gente ataca e articula uma nota e a relação entre uma nota e outra. Por exemplo, legato ou não legato. Então, todas essas formas são formas de não legato, porque a gente vai destacar uma nota das seguintes. O acento, a gente acentua e tira um pouquinho, então é pá. O tenuto, a gente acentua e mantém, pá. E o marcato, a gente bate muito forte. E a gente até encurta um pouquinho a nota, destaca ela da próxima nota. Então é um pá,
Então, esses sinais, por isso esses sinais são também sinais de articulação. A gente vai ver esses sinais no capítulo 24. Eu falo aqui, sinais são também formas de articulação, serão tratados em capítulo posterior. Então é isso. A gente vai tem aqui os exercícios, e a gente tem aqui leitura rítmica com sinais de dinâmica e mesmo solfejos com sinais de dinâmica. Então é isso. Obrigado, um abraço.